Pessoal, o professor Moacir Antonelli Ponte e eu lançaremos ainda neste ano pela Springer o livro Machine Learning: A Practical Approach on the Statistical Learning Theory, onde nós abordamos tanto o básico sobre aprendizado de máquina supervisionado, quanto a parte mais avançada sobre teoria do aprendizado estatístico e como garantir que um algoritmo de classificação e de regressão aprende. Chegamos até mesmo a suporte Vector Machines e também a kernels, e todos os códigos são oferecidos em linguagem R. Então, pessoal, para seguir, partindo do vídeo anterior, espero que vocês relembrem o vídeo anterior, eu quero tornar, aliás, Vapnik queria tornar essa expressão uma expressão válida. Para isso, o que ele faz? Olha só a ideia dele, que foi uma ideia assim genial. Ele diz o seguinte para mim, olha. Eu tenho um certo espaço onde eu tenho todas as infinitas funções contidas na natureza. Quando eu escolho um algoritmo de aprendizado de máquina supervisionado, ele escolhe um viés. Um viés é uma região onde ele é capaz de representar algumas funções. Exemplo, funções lineares apenas. Ou polinômios de segundo grau, e por aí vai. Qual que foi a ideia dele? Essa expressão aqui, ó, ela só vale, pessoal, e aí é uma ideia muito legal, ó, só vale se eu escolher, se eu fixar uma função específica, F1, um classificador específico, e esse F1 foi escolhido de forma independente dos dados, ou seja, eu não olhei para os dados para escolher F1. Eu escolhi aleatoriamente, imagina que F1 é um cara contido aqui dentro, pronto. Aí essa expressão toda ela é válida, olha só que interessante. Se ela foi escolhida dessa forma, aqui faltam um 2, né? Ela é válida. Partindo desse princípio, olha que sacada ele teve. Então eu podia escolher qualquer um dos classificadores que estão aqui dentro. O que é escolher qualquer um? Seria ou escolher uma F1, que aí eu vou ter o risco esperado da F1 superar Epsilon, ou F2, ou F3, ou F4, ou finalmente a última das funções contidas ali dentro, que seria uma FM. Olha só que interessante, pessoal. Ou FM. A partir disso, ele chega no seguinte, olha só que interessante. Isso daqui, esse termo, é a mesma coisa de eu ter, ó, ou eu escolho isso, ou eu escolho esse subconjunto, ou eu escolho esse. Repare que eventualmente os subconjuntos podem ter intersecção. Reparem que se eles não tiverem intersecção e eu somar essas áreas, eu terei todas as probabilidades sendo somadas de escolha desse elemento ou desse, supondo que eles são independentes entre si e não tem essas similaridades aqui por intersecção. Logo, esse termo todo aqui, reparem que a partir dessa premissa simples, ele é superado, ele é limitado superiormente pelo somatório dos M, ó, classificadores, das M funções de classificação ou de regressão, né, pessoal? Olha que sacada ele teve, ó. E aí ele representa dessa forma. Olha só que baita sacada, né? A partir disso ele percebe o seguinte, se eu somar as probabilidades eu tenho esse resultado. Só que se esse termo vale para cada probabilidade, aqui eu tenho um somatório de várias probabilidades fixando classificadores em forma independente dos dados, logo esse termo todo é superado também por quem? Pelo somatório de M termos do lado direito como esse. Olha só. Menos 2n epsilon quadrado. Aqui foi a grande sacada dele para superar essa primeira restrição que eu comentei com vocês no vídeo passado, em que eu tenho que fazer a escolha de um classificador de forma independente dos meus dados. E aí ele chega no seguinte resultado. Olha só, essa probabilidade toda de escolha de um ou de outro, ela pode ser representada por um supremo. Então eu posso dizer assim, ó, que no pior de todos os casos, para todo classificador F pertencente a Fzão, né, o risco empírico desse F, menos o risco esperado dele, superar um epsilon, e aqui é para todo, ó, repare. Esse cara, na verdade, é um limitante até superior desse, mas isso eu acho que não é nem muito importante nesse momento. É menor ou igual a esse termo. Repare que aqui, se eu somo m vezes esse cara, eu tenho 2 vezes m de exponencial de menos 2n epsilon quadrado. Aí chega uma questão muito importante. Esse m é um dos principais termos encontrados por Vapnik, chamado de Scattering Coefficient. Esse cara vale um vídeo com ele só.
só sobre Shattering Coefficient. É um termo super importante. Se esse termo for polinomial, olha o comportamento que a gente vai obter, pessoal. Alguma coisa assim, ó, que converge. Se ele for, então, polinomial. Exemplo, n ao quadrado, n à quinta, n qualquer coisa. Se ele for exponencial, olha o comportamento que eu tenho. Se eu quero uma probabilidade que seja limitada por esse termo, se a probabilidade 1 está aqui, por exemplo, ó, repare, em qual dos cenários eu teria como ter um limite de probabilidade superior garantindo que de fato eu tenho um bom estimador para o risco esperado. Lembre-se que o risco esperado é o risco para qualquer exemplo nunca visto para o meu problema de aprendizado de máquina. Logo, eu quero que esse cara se aproxime desse, porque se ele se aproximar, eu tenho certeza que esse classificador vai se comportar dessa forma, esse classificador F vai se comportar dessa forma sobre dados nunca vistos, ou seja, sobre o mundo real. E assim eu tenho uma maneira, só nesse cenário aqui, pessoal, de garantir que eu convirjo. Se eu tenho essa convergência, e suponha que eu atinja aqui um certo valor, para um certo tamanho de amostra, aqui igual a 10.000, por exemplo. Vocês vão ver que vai dar para definir tamanho de amostra. Digamos que esse valor vale 0,1 aqui para a probabilidade, para esse termo aqui todo do lado direito. O que significa se ele vale 0,1? Olha só, é importante isso aqui, volta o vídeo qualquer coisa. Que essa probabilidade está limitada superiormente por 0,1. Basicamente significa que em 90% dos casos, esse cara se aproxima desse cara com um epsilon, com um valor menor do que esse epsilon. Porque se ele for maior, ele cai na exceção. 10% dos casos estou caindo na exceção de superar esse epsilon desse cara, se aproximando desse cara, superar epsilon. Bem, pessoal, daqui eu vou fazer um vídeo à parte para vocês só sobre o coeficiente de Shattering. Esse cara é central ó, no aprendizado de máquina. Sem este cara ser garantido, não tem aprendizado. O aprendizado não pode ocorrer. Um abraço.